Boa noite a todos. Que Deus, nosso Pai, possa nos abençoar, hoje e sempre. Vou pedir que todos vocês fechem os olhos e sintam a presença da espiritualidade aqui presente. Conversem com Jesus, nosso meigo nazareno, nosso mestre, nosso modelo, nosso guia. E eu vou ler para vocês uma linda oração que, apesar de na Bíblia a gente não encontrar nenhuma passagem de André, mas na obra de Qumran a gente tem uma passagem dele e tem uma oração muito linda lá. E eu quero que vocês sintam ela com a alma de vocês. Senhor, Criador de todos os mundos, abençoai o mar, a terra, o ar. Abençoai o fogo, abençoai o Espírito. Iluminado seja o teu nome. Seja presente a tua graça na terra e em todas as tuas moradas. Perdoai teus filhos e vossas falhas. Rogai por vosso aprendizado e vossas vidas. Mostrai a luz dentre a escuridão, para que tua chama seja a flecha que indica a direção para as ovelhas e os rebanhos perdidos. Na mansidão, elevai o desejo do homem na terra e em todas as suas moradas, para que ascendam a Deus. Zelem por suas jornadas rumo à evolução de vossa moral. Abençoado seja o Senhor Yahvé, Deus do céu e da terra, que teu poder e a glória estejam presentes para todo sempre. Que assim seja. Essa é uma oração, para quem não sabe, faz parte do capítulo de André, As Verdades Ocultas de Qumran, que é um livro maravilhoso, uma obra que a gente tem à venda aqui na Casa Irmão de Luz, que foi psicofonada aqui, tá? A gente vende ela aqui, todo o dinheiro é revertido aqui para casa, para que a gente possa estar ajudando e também para que a gente possa estar mantendo a casa aberta. É uma obra maravilhosa, né? E eu vou citar uma passagem de Jesus que diz que quem tem olhos de ver, que vejam, quem tem ouvidos de ouvir, que ouçam, né? Porque tem que ter uma mente bem aberta, né? Para ler As Verdades Ocultas de Qumran, porque é uma obra bem reveladora e que ela traz bastantes verdades, que o próprio nome do livro já diz, né? As Verdades Ocultas de Qumran. Eu gosto muito
dessa obra e me identifico bastante. E eu gosto muito, como todo mundo sabe, gosto muito dos versículos de Lucas e gosto muito de André, né? Que a gente não vê nenhuma passagem na Bíblia, né? Mas aqui tem um capítulo dele que fala um pouco da passagem dele com Jesus, que é bem legal, certo? A palestra de hoje eu pensei, né? O que eu vou falar hoje? Quando a gente prepara a palestra para vocês, primeiramente a gente faz pra gente, né? E quando a gente, estando aqui na frente, falando a palestra, a gente também está falando pra gente, né? Porque o ouvido que escuta primeiro é o meu, né? O ouvido mais próximo da boca é o meu, né? Então, eu hoje vou falar sobre os benefícios advindos do sofrimento. E daí eu botei 2 pontinhos assim, né? Meu marido até riu quando eu fiz, botei assim, tudo passa. Ele, por que, Graças? Porque a gente tem que saber que tudo passa. O sofrimento ele não é eterno, tudo passa, né? Assim como os momentos bons também passam, né? Então a gente tem que saber que tudo passa. E então eu refleti bastante e eu acabei chegando a esse tema. Por que eu cheguei a esse tema, né? Porque tem uma coisa que todo ser humano é, e eu me incluo bastante, é impaciente, né? Todos nós somos impacientes, certo? Tem dia que não tem unha que aguente, né? São noites sem dormir, não há chá de camomila que acalme, às vezes nem Rivotril dá jeito, de tão nervosos, né? De tão impaciente que a gente é. Mas tem uma coisa que a gente não sabe, ou na verdade a gente sabe sim, a gente faz de besta, né? É que tudo na vida tem ciclos, né? Então a gente tem que saber que existem ciclos bons e existem ciclos ruins. E a gente tem que aproveitar todos os ciclos. A gente tem que aproveitar todos os momentos, sejam eles bons ou sejam eles ruins. A gente tem que tirar aprendizado de todos eles, seja bom ou seja ruim. Mas claro que a gente quer viver nos ciclos bons, né? Quem aqui que quer passar só pelos momentos? A gente quer passar pelos momentos ruins. A gente quer viver eternamente pelos momentos bons. A gente não quer passar pelos momentos ruins. A gente sabe, todo mundo quer, né? Mas é nos momentos ruins que a gente aprende, né? Porque quando a gente está lá nos momentos bons, às vezes a gente se esquece. Mas nos momentos bons, nos momentos ruins, a gente aprende. A gente aprende com a dor. Eu vou citar uma passagem de Eclesiastes, no livro 2, no capítulo 3, de 1 a 8, que diz assim. Vou botar bem perto, porque essa letra aqui é bem... Tempo para tudo. Tudo neste mundo tem o seu tempo. Cada coisa tem a sua ocasião. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Há tempo de plantar e tempo de arrancar. Há tempo de matar e tempo de curar. Há tempo de derrubar e tempo de construir. Há tempo de ficar triste e tempo de se alegrar. Há tempo de chorar e tempo de dançar. Há tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de afastar. Há tempo de procurar e tempo de perder. Há tempo de economizar e tempo de desperdiçar. Tempo de rasgar e tempo de remendar. Tempo de ficar calado e tempo de falar.
há tempo de amar e tempo de odiar, há tempo de guerra e tempo de paz. Então, gente, não há mal que dure para sempre, né? Mas a gente tem que observar uma coisa. O que a gente observar? Em que tempo que a gente está? Né? Que tempo que a gente está? Eclesiastes, que eu li agora, fala em vários tempos, certo? Ele fala em tempo de falar, ele fala em tempo de silenciar, ele fala em tempo de esperar, ele fala em tempo de morrer, de rir, de chorar, de plantar, de colher. E que tempo que a gente está agora? A gente tem que observar em que tempo que a gente está. Mas se a gente observar, a gente vive num tempo de negativismo. A gente vive no tempo da reclamação. A gente está sempre reclamando. A gente está sempre dizendo que tudo vai dar errado mesmo antes de acontecer. Como eu citei agora há pouco, Eclesiastes, agora há tempo para tudo. E temos que entender e aprender com cada ciclo. Se é hora de falar, vamos falar. Se é hora de silenciar, vamos silenciar. Se é hora de sorrir, vamos sorrir. Se é hora de chorar, vamos chorar. Tem tempo para tudo. E vamos viver cada ciclo. Porque na vida tudo passa. Exceto Deus. Porque Ele é permanente. Tem uma passagem bíblica de Lucas que diz assim: Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está do lado de quem sofre, de quem chora e é humilhado, de quem realmente solta as lágrimas da vida. É Ele quem vem em nosso socorro, em nosso auxílio, porque Ele é o bálsamo para a nossa alegria e para os nossos sofrimentos. Jesus disse: Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Se não existissem as portas, não poderíamos passar de um compartimento para o outro, certo? Se as portas não existissem, a gente não iria conseguir passar. Mas se não existissem as chaves, a gente também não iria conseguir passar. A gente ia estar ali, estagnados, dentro das celas, estagnados dentro das celas da ignorância. Permaneceríamos ali, sucumbindo de fome espiritual, se não fosse a porta, a chave que nosso Pai nos concedeu em Jesus. Muitas vezes repetiu o amigo Nazareno: quem tem olhos de ver, que veja. Quem tem ouvidos de ouvir, que ouça. Ah, e o sofrimento? E o sofrimento, Grazi? Quem é ele? Porque ele está sempre no nosso caminho. Qual é a razão da dor? Por que tanto sofrimento na Terra? O homem não é a criação de Deus? Será que sofremos para pagar nossos erros? São as perguntas que nos fazemos. E os livros dos Espíritos, a gente encontra as respostas. Eu vou contar uma historinha para vocês, bem interessante, que é o Carneiro Revoltado. Pode ser que alguém já escutou. Ele está no livro da Alvorada Cristã, que é de Chico Xavier, ditado pelo espírito de Neio Lúcio, que diz assim: certo dia, Carneiro, muito inteligente, mas indisciplinado, reparou os benefícios que a lã espalhava por toda a parte, e desde então julgou-se melhor que os outros seres da criação, passando a revoltar-se contra a tosquia.
Se era tão precioso, pensava, por que aceitar a humilhação daquela tesoura enorme? Experimentava intenso frio, de tempos em tempos, e despreocupado das rações que recebia no redil, detinha-se apenas no exame dos prejuízos que supunha sofrer. Muito amargurado, dirigiu-se ao Criador: meu Pai, não estou satisfeito com a minha pelagem. A tosquia é um tormento. Modifica-me, Senhor. O Todo-Poderoso indagou com bondade: que desejas que eu faça? Vaidosamente o carneiro respondeu: quero que a minha lã toda seja feita de ouro. A rogativa foi satisfeita, o carneiro tornou-se de ouro. Assim, todo orgulhoso, o ovinho se mostrou cheio de pelos preciosos. Várias pessoas ambiciosas atacaram sem piedade. Arrancaram violentamente todos os fios, deixando enxagas. O infeliz, a lastimar-se, correu para o Altíssimo e implorou: meu Pai, muda-me novamente. Não posso exibir lã dourada. Encontraria sempre salteadores sem compaixão. O sábio dos sábios perguntou: que queres que eu faça? O carneiro, com mania de grandeza, suplicou: quero que a minha lã seja lavrada em porcelana primorosa. E o carneiro teve sua lã transformada em porcelana. Logo que tornou ao vale, apareceu no céu uma enorme ventania que quebrou todos os fios, dilacerando a sua carne. Aflito, queixou-se ao Todo-Poderoso: Pai, renova-me. A porcelana não resiste ao vento. Estou exausto. Disse-lhe o Senhor: que desejas que eu faça? O carneiro nem pensou e foi dizendo: para não provocar os ladrões e nem me ferir com a porcelana quebrada, quero que me faça lã seja feita toda de mel. O Criador fez o seu pedido. A lã do carneiro tornou-se o mais puro mel. Mas logo que o pobre se achou no redil, bandos de moscas asquerosas cobriram em cheio, e por mais que corresse campo afora, não evitou que todas elas sugassem os fios adocicados. O mísero voltou ao Altíssimo e implorou: Pai, modifique-me. As moscas deixaram-me em sangue. O Senhor indagou de novo: o que queres que eu faça? Dessa vez o carneiro passou mais tempo e considerou: eu seria mais feliz se minhas lãs fossem semelhantes às de alface. Dessa vez o carneiro, atendido, voltou à planície, na caprichosa alegria de parecer diferente dos demais. Quando alguns cavalos lhe puseram os olhos no carneiro, ele não conseguiu melhor sorte que das outras vezes. Os equinos prenderam-lhe com os dentes e depois dele comer a lã, abocanharam-lhe o corpo. O carneiro correu direção do juiz supremo, gotejando sangue das chagas profundas e em lágrimas gemia: meu pai, não suporto mais. O todo compassivo, vendo que ele se arrependia com sinceridade, observou: reanima-te, meu filho. Que pedes agora? O infeliz replicou em pranto: pai, quero voltar a ser um carneiro comum, como sempre fui. Não pretendo a superioridade sobre meus irmãos. E terminou: quero ser simples e útil, qual o Senhor me fez. Hoje sei que meus tosqueadores são meus amigos. Nunca me deixaram ferido e sempre me deram de beber e de comer. O pai sorriu bondoso, abençoou com a ternura e falou: volta e segue seu caminho em paz. Você compreendeu, enfim, que meus desígnios são justos. Cada criatura está colocada por minha lei no lugar que lhe compete. E se pretendes receber, aprende a dar. Então o carneiro, envergonhado, mas satisfeito, voltou para o vale, misturou-se com os outros e daí por diante foi muito feliz. Cada criatura está no lugar que é para estar. Todos nós somos filhos de
Deus. E Ele quer o nosso bem. Tudo que Ele faz para nós é para o nosso bem. Certo? Ele é justo. Tudo que acontece conosco é para o nosso melhor. E o que a gente é? Ingratos. Não percebemos o bem ao nosso redor. Espinhos, sombras, dores em nosso caminho significam testes. Quantos de nós estamos agindo como carneiros revoltados diante dos ciclos, das provas ou dos testes da vida? Quantos de nós aqui somos esse carneiro revoltado? Agora há pouco eu perguntei para vocês por que sofremos, né? Por que sentimos dor? No livro dos Espíritos, na questão 76, diz assim: como podemos definir o espírito, né? Resposta: os espíritos são seres inteligentes da criação. E ainda, em O Livro dos Espíritos, vamos descobrir que os espíritos foram criados simples e ignorantes. Foram dotados de livre-arbítrio e destinados à perfeição, e o caminho para este fim passa automaticamente pela reencarnação. Na questão 132, encontramos a seguinte pergunta: qual a finalidade da reencarnação dos espíritos? Deus impõe como o fim de levá-los à perfeição. Para uns é prova, para outros uma expiação e ainda para outros uma missão. Para chegar à perfeição, todos devem sofrer as vicissitudes da vida material ou corpórea. Vou repetir. Para chegar à perfeição, todos devem sofrer as vicissitudes da vida material ou corpórea. Pergunta 167 do Livro dos Espíritos. Qual a finalidade da reencarnação? Resposta: expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça? No livro, né, de Emmanuel, o Consolador, que vem em nosso socorro para explicar, né, na questão 246. Qual a diferença entre prova e expiação? A prova é a luta que ensina ao discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação espiritual. A expiação é a pena imposta ao malfeitor que comete um crime. Continuando, no livro Jesus no Lar de Néio Lúcio de Chico Xavier, vamos encontrar a seguinte afirmativa: a razão da dor humana procede da proteção divina. Os povos são famílias de Deus que, à maneira de grandes rebanhos, são chamados ao aprisco do alto. A terra é o caminho, a luta que ensina é a marcha. Então, o sofrimento é sempre o aguilhão que desperta as ovelhas distraídas à margem da senda verdadeira. O excesso do poder favorece o abuso. A demasia de conforto, não raro, traz o relaxamento, e o pão que se amontoa de sobra costuma servir de pastos aos vermes que alegram no mofo. Quando tudo está conforme, podemos perceber, nós nos descuidamos das responsabilidades e aí surge a dor como chamamento para as realidades da vida. É uma passagem do livro de Chico Xavier. Veio agora também, que eu vou ler para vocês, que eu achei bem interessante na mesa mediúnica. A Joaquim veio e falou assim: meus filhos, lembrem-se que a escolha pelo sofrimento é do ser. Ou seja, nós escolhemos, certo? O humano
se apega com as experiências boas e se prende nos sentimentos ruins. Nós se apegamos, né? A gente se apega nas experiências boas e se prendemos, né? Como corrente, né? Vamos arrastando, né? Esses sentimentos ruins. O ser humano é o construtor do seu sofrimento. Nós construímos os nossos sofrimentos. Olha como isso é forte. Nós somos os construtores dos nossos sofrimentos. E as consequências são terríveis quando permanecemos nesse sofrimento. E ele continua. As consequências são terríveis ao permanecerem essa experiência ruim por longo tempo, pois atrai para si muitos e muitos parasitas espirituais e energias deletérias que abusam da força vital do ser, do seu ser, tornando a saída desse quadro, sofrimento que nos colocamos, certo? Difícil. Por quê? Porque a gente está nos colocando dentro desse quadro, a gente não está deixando sair deste quadro, a gente está atraindo para nós muitos parasitas espirituais, nos colocando nessa situação e não conseguindo sair dela. E daí ele foi bem claro no final. Filha, diga ao público que a dor desperta. A dor desperta. Mas o sofrimento prolongado adoece a alma. A dor nos desperta. Mas permanecer adoece a alma. É forte, né? E é lindo. A Joaquim é sábio. Muito sábio. A gente que se coloca nessa situação de dor, a gente que se coloca nessa situação de sofrimento e a gente que se escolhe permanecer por mais tempo nesse sofrimento. A gente pode optar por sair dele, mas às vezes a gente acaba ficando por mais tempo. Por quê? A gente acaba nos vitimizando. Às vezes a gente acha que a gente é vítima e a gente fica ali dentro desse sofrimento, né? E a gente não sai. Às vezes falta o fator vontade, como diz o Pai Joaquim no livro dele. Colocar a vontade. Tem que ter vontade, tem que ter fé e tem que ter vontade para te sair daquilo ali, daquele ciclo que tu se colocou para te sair. Por quê? Porque como ele fala aqui, a gente está trazendo para a gente muitos parasitas espirituais. O que está adoecendo a gente. O que está adoecendo a tua alma. Né? Nós só descobrimos que o fogo queima quando a gente coloca a mãozinha nele, né? A gente vai lá, coloca a mãozinha no fogo, a gente descobre que o fogo queima. E a gente aprendeu como? Pela dor, né? A dor de botar a mãozinha lá no fogo, né? E daí a gente aprendeu a respeitar o fogo. A gente sabe que se a gente botar a mão lá no fogo, a gente vai se queimar. Então a gente só dá valor à saúde quando a gente está doente. Experiência própria. Né? Escolhi esse tema justamente por causa disso, porque eu estou numa dor tremenda, né? Então a gente já escolhe o que a gente precisa saber, né?
a gente só dá valor quando a gente está doente. E aí a gente toma todos os cuidados para que a doença não volte. É o chamado aprendizado pela dor, né? Nós só damos valores às pessoas queridas quando estamos na iminência de perdê-las. Ou quando efetivamente as perdemos. É o chamado aprendizado pela dor. Nós só nos lembramos de Deus quando uma dor profunda nos visita, nos busca e nos encontramos. É o chamado aprendizado pela dor. O homem é um ser ingrato, né? Ele só se volta para a necessidade das grandezas espirituais pelo amor ou pela dor, né? E geralmente a maioria tem ido pela dor, né? Pelo amor não vai, né? E todo mundo nesse mundo, tanto natureza quanto animal, todo mundo sofre, né? Todo mundo, a dor, ela segue todos os nossos passos, né? E eu pergunto de novo, por que a dor existe? E ali no livro da Gênesis, capítulo 3, no item 4, diz assim: vamos encontrar a seguinte assertiva de Kardec: a dor é o aguilhão que impele o homem na senda do bem. Tende o homem que prosseguir os males, a que se acha exposto. São um estimulante para o exercício da sua inteligência, de todas as suas faculdades físicas e morais, inclusive incitando-a a procurar os meios de evitá-lo. Se nada houvesse de temer, nenhuma necessidade o induziria a procurar o melhor. Gente, eu vou ler de novo, para ficar assim bem marcadinho, assim bem assim na mente de vocês, para vocês refletirem nisso daqui. A dor é o aguilhão que impele o homem na senda do bem. Tendo o homem que progredir, os males a que se acha exposto são um estimulante para o exercício da inteligência, de todas as faculdades físicas e morais, inclusive incitando-o a procurar os meios de evitá-los. Se ele nada houvesse de temer, nenhuma necessidade o induziria a procurar o melhor. O espírito se entorpeceria na inatividade, nada inventaria, nem descobriria. Assim, a dor é uma companheira, instrumento divino que faz o homem se melhorar e se aprimorar. Eu vou dar um exemplo. Essa palestra ela é bem grande e a gente pode dar continuidade nela em duas partes, porque Kardec traz muita coisa sobre a dor e o sofrimento que a gente pode aprender, né? Mas eu vou dar um exemplo para vocês, para a gente compreender um pouquinho mais. Nas calamidades, né? Nos desastres naturais, né? Nesses desastres gigantescos. A caridade se agiganta e a gente pode ver, né? A gente pode ver generoso impulso para preparar essas ações, né? De desastres. E mais uma vez, né? A dor, né? A gente com a dor do próximo, né? Desperta, né? Desperta essa fraternidade do amor ao próximo, como Jesus nos ensinou, né? O que a gente acaba ajudando, mas a gente está ajudando de novo, né? A gente está indo pela... Será que a gente não poderia fazer uma campanha? Tem tantas famílias, tem tantas cidades, tem tantas pessoas necessitadas
precisando de ajuda, precisando de auxílio, mas tem que acontecer um desastre, tem que acontecer alguma coisa para mover uma campanha, para mover algo, para poder ajudar as pessoas, de novo pela dor. Né? É a dor vencendo o egoísmo. Né? Para nós esclarecer melhor, assim, a gente pode afirmar que Deus não castiga ninguém. Quem diz isso é porque não conhece Deus. Deus é a força criadora, fonte inesgotável de amor. Conforme diz Pedro, apenas a caridade, expressão máxima do amor, tem o poder de anular a multidão dos nossos pecados. Quando Cristo nos diz, bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus. Não se referia aos sofredores em geral, porque todos os que estão nesse mundo sofrem, quer estejam num trono ou na miséria extrema, mas há poucos sofrem bem, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzir aos reinos do céu. Todos sofrem, poucos suportam. Isso a gente tem que aprender, né? A prece é um sustentáculo da alma, mas não é suficiente por si só. É necessário que se apoie numa fé ardente e na bondade de Deus. Para finalizar, eu vou ler uma passagem de Lucas, que diz assim. Deixa eu pegar aí. Essa passagem que eu vou ler de Lucas é para a gente refletir. Eu vou ler ela e depois a gente vai finalizar com uma oração que vocês têm elas aí em mão, que é uma oração também de Qumran, certo? Que é das Verdades Ocultas de Qumran, que é da passagem de Miriam. Daí a gente finaliza, eu queria que todo mundo lesse junto, para a gente, numa única energia, fazer uma oração junto. Mas antes eu vou ler essa passagem esse versículo de Lucas para a gente refletir um pouco mais, que é amar os inimigos. Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, ame os seus inimigos e façam o bem para os que odeiam vocês. Desejam o bem para aqueles que os amaldiçoam e orem em favor daqueles que maltratam vocês. Se alguém lhe der um tapa na cara, vire o outro lado para ele bater também. Se alguém tomar a sua capa, deixe que leve a túnica também. Dê sempre a qualquer um que lhe pedir alguma coisa, e quando alguém tirar o que é seu, não peça de volta. Faça aos outros a mesma coisa que querem que eles façam a você. Se vocês amam somente aquele que os amam, o que estão fazendo demais? Até as pessoas de má fama amam as pessoas que as amam. E se vocês fazem o bem somente para aqueles que eles fazem o bem, o que é que estão fazendo demais? Até as pessoas de má fama fazem isso. E se vocês emprestam somente para aquele que vocês acham que vão lhes pagar, o que é que vocês estão fazendo demais? Até as pessoas de má fama emprestam aos que têm má fama para receber de volta o que emprestaram. Façam ao contrário. Amam seus inimigos e façam o bem para eles. Emprestam e não esperem receber de volta o que emprestaram. E assim vocês terão uma grande recompensa e serão filhos do Deus Altíssimo.
Façam isso porque ele é bom também para os ingratos e maus. Tenham misericórdia dos outros, assim como o Pai de vocês tem misericórdia de vocês. Eu quis fechar com esse versículo, porque a gente estava conversando até sobre isso, sobre um estudo, que é muito fácil a gente amar quem é caro para a gente, né? E é difícil a gente amar aquele que está ali do nosso lado, nos cutucando, né? Mas é isso que Jesus nos pede quando diz amar os nossos inimigos. Não é amar aquele que a gente já ama, amar os nossos filhos, né? Os familiares. É amar aquele com quem a gente tem uma rixa, né? Amar aquele que te cutuca, aquele que te tira do sério, aquele que te deixa com raiva. Ele está falando para a gente amar essas pessoas, para a gente orar por essas pessoas. E nos versículos de Lucas ele fala, né? Para a gente orar por essas pessoas que nos maltratam, orar por essas pessoas que nos querem mal e não retribuir com o mal, né? Então vamos começar a retribuir o mal que as pessoas nos desejam com o bem. E eu acho que isso é muito importante. Se a gente começar a fazer diferente, a gente vai começar a mudar o mundo também e não retribuir sempre com a mesma moeda, né? Olho por olho, dente por dente. Antes da gente ler a oração, eu só vou dizer o nomezinho das cartas aqui, né? Ana Júlia, Giovanni, Felipe Martins, Paulo Roberto, Maria Carmelina, Ronaldo Roncalho, Rosemary Matos, Rafael Tobias, Juliana Roncalho, acho. Rongal. Giovanni Luiz Pereira. Maria. Essas são as cartas de hoje. Se alguém identificou com algum nome, quiser depois vir ler, pode procurar a gente no final. É isso, pode ir. Pai, Criador de todos os mundos e de todos os universos, abençoado seja teu nome. Venha a tu o teu reino, ilumine os espíritos da terra, como todas as casas em todos os universos. Abençoado seja teu nome entre os vivos. Protegei-nos de toda a ignorância e avareza. Protegei-nos de todo o mal. Orientais a seguir com retidão as suas leis. O amor e amar ao próximo como você nos ama e como vos amei. Assim seja, Pai. Se alguém fez uso de álcool, não pode tomar parte